Olá, amados, espero que você esteja bem, dentro das possibilidades que nós temos de estar vivendo esse momento, e cremos que, mesmo assim, Deus está nos abençoando, está conosco, e vai continuar nos ajudando, e dando a possibilidade que a gente possa estar vencendo, e passando esse momento tão difícil, mas que Deus te abençoe. Queremos agora meditar na palavra de Deus, como temos feito, nós como um pequeno estudo, para a gente poder entender, mirando na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui para nosso base, por aquilo que nós estaremos falando e conversando agora, a partir desse momento. Preste bem atenção, que Jesus, Ele é um padrão. Ele veio para nos mostrar, ensinar a fazermos muitas coisas. E aqui nesta noite eu quero tirar como lição para nós, em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 29, vamos ler esses 10 versículos aqui, para a gente poder estar interagindo, entendendo o que o Espírito Santo, que a palavra de Deus pode nos fazer compreender, entender. Mateus 15, 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, preste bem atenção, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Vamos orar e pedir a Deus que continue nos dando graça, para que a gente possa agora meditar nesse texto, tirar lições que vão ser muito importantes para nós, no contexto de igreja, de povo de Deus, que temos e precisamos realizar as obras do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti por esse momento, por essa oportunidade. Para mim é um privilégio glorioso poder estarmos aqui meditando, falando, tentando, ó Deus, adquirir algo que vem da Sua palavra, que venha do Seu coração, da Sua vontade, para o nosso coração, para o nosso entendimento, e para que melhor possamos servir, honrar e bendizer o Senhor. Pai, te pedimos, certo que o Senhor está conosco, que o Teu Espírito cooperará conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amados, eu quero intitular essa palavra para que nós possamos estar aprendendo hoje, Jesus ensinando a trabalhar em equipe. Se tem uma pessoa que pode nos ensinar, se tem uma pessoa que pode nos falar, se tem uma pessoa que tem know-how para nos ensinar a trabalhar em equipe, é Jesus. Ele pertence à Trindade eterna, sendo o Filho de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E o que nós acabamos de ler é Jesus aqui entre nós. Mas esse fato de Jesus estar conosco é algo que foi resolvido lá na eternidade. Quando houve a reunião, quando houve esta equipe do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e chegaram à conclusão de que o Filho se tornaria ser humano, gente como nós. Mas quando houve essa reunião aconteceu antes da fundação do mundo. Então, mostrando para nós, e agora a pessoa de Jesus, fazendo com que nós possamos compreender essa questão, que a igreja, o povo de Deus, ele não veio aqui simplesmente para realizar um papel, fazer algo, simplesmente para chegar à cruz e morrer por nós. Não, ele veio aqui nos dar exemplo, ele veio aqui nos ensinar, ele veio aqui de uma maneira pedagógica, fazer com que nós possamos assimilar lições que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Veja bem agora, Jesus está numa situação, num lugar deserto, uma grande multidão se afluiu a ele, pessoas com todo tipo de dificuldade, de enfermidades, e ele foi atendendo uma a uma, foi atendendo cada uma daquelas necessidades que eram apresentadas, que as pessoas eram colocadas aos seus pés, e ele ia curando, ele ia trazendo o alívio, o alento para os necessitados. E eu vejo que, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus agora vê exatamente que esse é o momento, e que ele pode passar uma grande lição para aqueles discípulos. E é exatamente esta lição que nós queremos absorver aqui, pela palavra de Deus. Jesus ensinando a trabalhar em equipe. A primeira coisa que eu vejo aqui, para a gente poder estar caminhando e entendendo o contexto, Jesus ele identificou um problema, uma necessidade que estava ocorrendo naquele momento, naquele dia, naquela hora. Ele identificou o problema e imediatamente ele informou a sua equipe sobre isso. Olha o versículo de número 32. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Olha que maravilha, meu irmão. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, a palavra que me chama a atenção, é Jesus identificou um problema, uma necessidade, e ele agora vai ensinar os discípulos esse que ele chamou, discípulo esse que ele trouxe para perto dele os 12, para que se formasse uma equipe ajustada, uma equipe que pudesse realizar as obras de Deus. E agora ele começa mostrando para os discípulos nessa passagem: se nós queremos ser igreja, se nós queremos realmente servir o Senhor, nós temos que aprender com Jesus. Ele não veio aqui para realizar tudo sozinho, ele não veio aqui para resolver tudo e ir embora,
mas ele fez questão de ficar aqui entre nós, ficou entre os discípulos, ensinou, e agora que ele está identificando uma situação, e ele faz questão de que todos sejam informados da sua equipe, e que eles possam agora trabalhar conjuntamente. Isso é igreja. Igreja é um corpo, igreja é uma equipe, igreja é um time. Então nós precisamos entender que cada um tem uma função, cada um pode fazer algo, e cada um é importante para Deus, tanto que ele chamou 12, olha que coisa linda. Então ele chama os 12, e vai agora mostrar para eles, surgiu uma dificuldade, surgiu um problema, e esse problema precisa de solução. Então ele identificou, e ele não somente identificou, mas a segunda coisa, ele faz questão de informar. Agora ele está informando para que procurassem uma solução. Olha o versículo 33 e 34, preste bem atenção. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Olha que coisa linda. Jesus agora não só identifica, mas ele também agora passa a informar os discípulos, para que eles pudessem procurar uma solução. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ali estava Jesus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o poderoso, mas ele agora não, na pessoa de Jesus, Deus agora quer ensinar a nós, igreja, que cada um de nós temos a possibilidade, pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus que opera em nós, e Deus através de nós, quer fazermos pessoas que tragam soluções para esse mundo. Tanto que Jesus fala no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Olha que maravilha, e Jesus está demonstrando aqui o valor de cada um de nós, sal na terra, luz no mundo, e ele não deixou ninguém de fora dos discípulos ali, quando ele informa e fala para eles: existe solução, e eu preciso que vocês descubram, fiquem sabendo que através de vocês, nós podemos sim trazer solução para esse problema que eu identifiquei e que eu estou informando vocês. E agora, olha que coisa maravilhosa, é que ele vai convidar os discípulos, é a terceira importante palavra, ele os convidou para que participassem do processo de solução do problema. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele identifica, ele informa, e agora ele fala: vocês estão sendo convidados, eu quero vocês participando do processo de tudo aquilo que vai acontecer aqui agora. Olha o versículo de número 35 e 36, preste bem atenção. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Que coisa maravilhosa. Jesus, no versículo 35 ele diz: tendo mandado o povo assentar-se no chão. Então ele está convidando os discípulos: organiza esse povo, organiza essas pessoas, que eram 4.000 homens, fora criança e mulheres, e agora que esse povo assenta organizadamente, porque agora nós vamos providenciar a solução para o problema que foi detectado, e vocês foram informados, e agora vocês estão sendo convidados a participar, a estarmos juntos, e o povo agora assentados, organizados, à espera
do que ia acontecer. E Jesus, eu creio, ele deve ter ficado maravilhado, porque ele, no seu coração, no seu entendimento, pelo Espírito de Deus, eu vejo que ele pôde compreender, e isso nós podemos entender hoje. Você, meu irmão, você, minha irmã, Deus sabe do que você é capaz, Deus sabe do seu potencial, e Ele ficará maravilhado, se você puder entender o que nós estamos tentando compreender aqui nesta noite, que nós como igreja, não somos não somos só alguns, nós somos um povo, chamado, escolhido por Deus, como aqueles discípulos, foram apontados por Jesus, um a um, e agora, Jesus está mostrando para eles, não era para eles atuarem na individualidade, não, eles estão sendo convidados a participar como uma equipe, como um time, como uma família organizada, e agora, eles mandam o povo assentar, depois que o povo assenta, ele tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu e deu aos discípulos. Que maravilha! Jesus poderia muito bem, dispensar os discípulos e o milagre aconteceria da mesma forma. Mas esse não era a intenção e nem a pedagogia de que Jesus queria passar para nós. Mas ele ora, ele agradece e coloca na mão de cada um dos 12, para que eles possam entender, compreender, que Jesus está convidando eles, para que eles possam participar da resolução, trazendo solução para aquela necessidade. Agora veja bem, nós que estamos vivendo esse momento tão singular, um momento ímpar na história da humanidade, nunca havia acontecido o que está acontecendo de maneira mundial, e nós aqui no nosso contexto, dentro da nossa realidade, o que eu quero passar para você como igreja do Senhor, é que você tem um valor, você tem uma razão, pela qual Deus te chamou, e é importante, que você como discípulo de Jesus, como chamado pelo Senhor, se posicione, abra os teus olhos, abra o seu entendimento, e comece a entender, que o que está acontecendo, o que vai acontecer, nesse momento que estamos vivendo, pós o momento que estamos vivendo, Deus quer você como igreja, uma igreja que Ele é capaz de identificar uma dificuldade, é capaz de informarmos uma necessidade, mas também Deus nos convida a sermos co-participantes. Então os discípulos agora com os pães na mão e com os peixes, eles não eram simplesmente figuras decorativas, mas agora eles precisavam crer, precisavam acreditar. Nós fomos chamados, convidados por Jesus, não simplesmente para estar na plateia, não simplesmente para estar nos bastidores, mas Ele nos convidou para que nós pudéssemos também participar, sermos como Paulo escreve aos Efésios, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então o poder de Deus através de nós, o poder de Deus através das nossas vidas, Deus é solução, e a igreja, nesse tempo presente, nesse tempo que estamos vivendo, Deus quer que a igreja seja solução, tanto no social, tanto no emocional, como também no espiritual. Então é o momento da igreja ser relevante, da igreja ser importante, da igreja desempenhar o seu papel, mas não é alguns, não é só um ou outro, mas Deus nos chama como igreja do Senhor, como povo do Senhor, como nação santa, como a igreja noiva de Cristo, e cada um de nós que formamos o corpo de Cristo, temos uma função, e eu quero que nesta hora, meu irmão, minha irmã, se posicione aqui como um discípulo de Jesus,
que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus agradece ao Pai pela sua vida, e Ele tem colocado na sua mão, como Ele ensina na parábola dos 10 talentos. Olha para você ver, a cada um Ele foi dando segundo a sua capacidade. A um Ele deu 2, a outro Ele deu 1, a outro Ele deu 5. Olha que maravilha, cada um recebeu, cada um tinha na sua mão algo que Deus lhe entregou, e Deus tem colocado em nossas mãos uma grande responsabilidade, como Jesus agora faz os discípulos entenderem. Está vendo? Vocês não foram convidados simplesmente para assistirem, para verem, mas vocês foram chamados para participar. Jesus agora os convidou a participar. E eu aproveito aqui esse momento, desse entendimento que nós estamos tendo, para que você aceite esse convite de Deus, aceite esse convite do Espírito Santo, e deixa de ser um zero à esquerda, deixa de ser alguém que entende: eu não sou nada, eu não posso nada. Pode, porque Deus vai colocar e tem colocado nas suas mãos muita coisa, muitas responsabilidades. Basta você agora compreender e entender e fazer parte de um grupo, de uma equipe, de um povo que Deus chamou para ser sal na terra e luz no mundo. Querido, e para terminar a nossa fala aqui nesse momento, eu ainda aprendo com Jesus, porque Jesus identificou um problema de fome, de necessidade de pão, de alimento na multidão. E a multidão ficou ali surpresa quando o milagre aconteceu. Mas esse milagre aconteceu com a participação de Jesus Cristo. E não só Jesus, mas também com a participação dos discípulos. E o que a gente vê aqui? Jesus agora inclui na solução do problema também os discípulos. Jesus também agora faz com que os discípulos sejam atendidos também na sua necessidade. Olha para você ver, a multidão estava com Jesus ali há 3 dias. Se a multidão também estava faminta, com certeza também Jesus e os discípulos estavam com a mesma necessidade. Tem muitas pessoas que imaginam, né? Ah, não vou de jeito nenhum servir a Deus, ser algo importante para Deus. Não, vou ficar aqui na minha. Meu irmão, Deus jamais esquecerá de você. Como Jesus agora aqui, Ele não esquece dos discípulos. Os discípulos são incluídos no milagre, são incluídos porque eles também tinham necessidade. E é essa igreja que Jesus chamou de gente, de pessoas humanas, mas pessoas humanas usadas por Jesus, pessoas humanas usadas pelo Espírito Santo. Eu tenho comigo um dizer que eu sempre falo e repito: Deus é bom, paga bem e não deve nada a ninguém. Olha para você ver, sobraram, além dos discípulos ter conseguido estar no meio da multidão e saciado também a sua fome, ainda sobraram. O que estava faltando, agora tinha com sobra. Deus é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então os discípulos, além de participarem, além de serem incluídos nessa necessidade, Deus deu a eles mais do que o bastante. E eu te convido, e eu te chamo a crer nessa palavra. Não fica querendo ser estrela, não fica querendo resolver tudo sozinho. Deus te chamou para você somar com alguém, e aquilo que Deus quer fazer através de nós, igreja do Senhor Jesus. Então agora aqui, terminando, Ele inclui
os discípulos na solução do problema. Olha o versículo 35 ao 38, presta atenção, nós vamos estar lendo para terminar. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu, deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, restaram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e criança. Que maravilha! Todos foram atendidos. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito, é um Deus de todos, não é Deus de alguns. Deus não fecha exclusividade com ninguém. Deus quer te usar, e Deus quer que você faça parte de uma equipe, como Ele nos ensinou aqui nesta hora, Jesus ensinando a trabalharmos em equipe. Não somos autossuficientes, não somos os melhores, não temos a palavra final, não. Deus nos convida a estarmos juntos para realizarmos a obra de Deus aqui na terra. Eu creio que o Espírito Santo pode acrescentar muito mais ainda do que eu não estou conseguindo dizer e falar para que você possa entender. Continue lendo esse texto, continue meditando nessas palavras da Bíblia Sagrada, esse texto tão conhecido, mas que é rico para nos ensinar nesta noite. Jesus identificou um problema, Jesus informou aos discípulos e ainda os convidou, e assim Ele quer fazer conosco, quer fazer com você. Ele quer te incluir, para que você seja a bênção, para que você possa ser uma bênção, como Ele ensinou para Abraão: eu farei de ti uma bênção. Deus não chamou Abraão para ser uma pessoa abençoada, mas Deus chamou Abraão para ser uma bênção, porque Deus inclui, Deus chama, Deus traz para perto dele, e é isso que nós temos que entender. Por isso que somos considerados a noiva de Cristo, porque nós estaremos com Deus por toda uma eternidade. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar mais entendimento ainda do que nós conseguimos dizer, falar e tentar passar para você nesta hora. Que Deus abra, confirme essa palavra no seu coração. Deus quer te incluir, tanto para abençoar, como para ser abençoado. Seja sal na terra e seja luz no mundo, em nome de Jesus. Faça parte dessa equipe, faça parte desse povo, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, por esse dia, por essa hora, por este momento que estamos vivendo, porque temos a oportunidade de sermos usados, incluídos em todos os milagres que o Senhor quer fazer através da igreja. E eu, como igreja do Senhor, eu sou grato a Ti nesta hora. Muito obrigado, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me incluiu. Louvo o Teu nome. Que o Senhor seja louvado na vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, de cada um, Senhor, que essa palavra, que esse momento de ensino está chegando aos ouvidos, ao coração e ao entendimento daquele que está Te ouvindo através da Sua palavra. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.